Aleluia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela adoração. O universo chora, o sol se apagou. Oh, glória. Ali estava morto Entra o no altar na presença do Salvador. Senhor. Seu corpo Onde você na estiver, cruz, seu no seu sangue lar, na sua derramou o peso do Jesus pecado. fez tudo por Ele levou, Oh, Jesus. levou. Senhor, todas as nossas dores. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Oh, aleluia, o Senhor ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre Adorado. pra sempre ressuscitou, Jesus ressuscitou, está vivo. pra sempre A cruz está vazia, nada o segura, a morte não o segurou, ele ressuscitou. Aleluia. ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o Aleluia. sepulcro se abriu, nada A verdade da tua vencerá palavra, seu a tua verdade. grande amor. A morte onde está, Onde está a morte? o Rei ressuscitou, ele venceu pra Ele venceu para que eu e você também pudéssemos vencer. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Com esse louvor, irmãos, queremos declarar a vida de Deus em você, em nós, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu. Ele sofreu tudo isso, sim, que nós sabemos, mas ele ressuscitou. Ele não está preso numa cruz. Ele está vivo, à direita de Deus Pai. E ele intercede por nós. Nós temos esse livre acesso, devido à morte de Cristo, à ressurreição dele. O véu foi rasgado de alto a baixo. E hoje eu, você, temos livre acesso ao trono para podermos ali falar com o Altíssimo, com Deus Todo-Poderoso. Eu e você. E esse acesso foi por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele proporcionou isso para nós estarmos falando com Deus, adorando a Deus, buscando a face do Senhor e caminhar o caminho que Deus quer que nós caminhamos. Ele proporcionou tudo isso. Neste momento eu quero orar com você.
Quem estiver do seu lado, aí onde você está, na sua casa, feche os teus olhos agora. Se você puder, levante uma de suas mãos e ore agora. Se entregue totalmente ao Senhor. Se coloque diante do altar dele e peça para ele: Senhor, trabalha comigo neste culto. Ministra na minha vida, ministra no meu coração, para que haja uma mudança, uma transformação, porque o Evangelho não é para a gente melhorar, não. O Evangelho é para nós sermos transformados de glória em glória. Não é para melhorar, é para transformar. Foi o que Cristo quis de cada um de nós sermos transformados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E sabe, irmãos, é um privilégio. Então feche os teus olhos e ore agora. Ore agora em nome de Jesus. E peça para o Senhor. Peça para o Senhor: Senhor, entra na minha casa. Neste momento, Senhor, na minha família. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Muitos nos seus lares, Pai. Ó Deus, buscando a Tua presença, a Tua face. Procurando o Senhor. Que o Senhor possa transformar o lar, a família, a casa. Muitos, Senhor, ó Deus, estão precisando dessa transformação. Todos nós precisamos. Porque a cada dia a Tua multiforme graça age em nós. Assim, Pai, em nome de Jesus, cada casa, cada lar que está ouvindo, que está participando, que está orando neste momento, o Senhor possa encontrá-los, ó Pai. Ó Deus, e nós juntos como corpo de Cristo, na unidade do corpo de Cristo, possamos, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, sermos mudados, transformados e vivermos, Senhor, segundo o Teu agrado e a Tua vontade, Pai. Ó Deus, abençoa-nos para recebermos aquilo que vem do Teu altar, para estarmos prontos a receber tudo isso, ó Pai, sabendo que o Senhor é que direciona todas as coisas. Obrigado, Pai, nós já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que vai, Senhor, ó Deus, dirigir, direcionar, é tão somente o Teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, precisamos de Ti mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor nos deixou palavras, o Senhor nos deixou revelações, o Senhor nos deixou uma continuidade, Ele não parou. O Evangelho é contínuo, é fazendo, é indo, é buscando, é batendo a porta. O Evangelho é sempre um caminhar, não é um estacionar, não é um parar. Parar, nós devemos parar é com o pecado, com aquilo que desagrada a Deus, com o caminho torto, com o caminho que o Senhor não escolheu para nós. Nós temos que parar. Mas no Evangelho é continuar, é de glória em glória, é um dínamo do Espírito. E o Evangelho são boas novas. Então nada é velho, tudo é novo para quem se renova. Por isso que a Bíblia diz que as palavras, as misericórdias, o Senhor faz conosco algo sobrenatural. Por isso as misericórdias dele e a bondade se renovam a cada manhã. Hoje nós estamos nessa porção maravilhosa da misericórdia do Senhor. Indo, caminhando, progredindo, dando fruto. Paz, amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio e muito mais.
Porque é indo. Nós não deixamos de produzir em nossos lares. A demonstração desses frutos mostra que árvore nós somos. Onde você estiver, o fruto tem que aparecer. Porque não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Vamos prosseguir rumo. Nós temos um foco, temos um objetivo, temos um alvo e temos a palavra de Deus que nos direciona nesse foco, nesse objetivo e nesse alvo. Em nome de Jesus. Como igreja, gostaria de agradecer também, irmãos. Continuemos, vamos prosseguir com a fé, com a fidelidade e com a honra. É interessante que essas palavras andam juntas. Fé, que é uma firmeza espiritual. Fidelidade, não há outro Deus na nossa vida. Honra, nós só honramos ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. Fé, fidelidade e honra. Isso nós honramos com a nossa vida, com as nossas finanças. O nosso caráter tem que honrar. Em nome de Jesus. E quero agradecer a fidelidade, o amor que vocês têm pela obra do Senhor. Em nome de Jesus. Em contribuir, em amar, em estar sendo fiel. O Senhor tem muito a fazer com o ministério. O Senhor tem muito a fazer conosco. Os tempos, ou o tempo que nós estamos passando devido ao coronavírus, ou esse Covid-19, não são tempos para desgaste, mas é tempo para aprimoramento da fé. É tempo para progredirmos. É para verdadeiramente reconhecermos que Cristo está em nós e nós somos a esperança da glória. A esperança da glória existe. Cristo habita em nós. Não em templos feitos por mãos humanas, mas o que Ele mesmo criou, o que Ele mesmo trabalhou, o que Ele mesmo formou. E é onde Ele habita. Nós somos formação de Deus. Então o Senhor habita em nós. O Senhor habita em mim, habita em você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos para uma meditação nesse momento. E eu gostaria de tematizar algo que, durante o congresso que nós tivemos, que eu creio que muitos participaram, mesmo online, nós somos trabalhados por várias palavras, várias ministrações, pelos louvores que foram tremendos. Fomos ministrados por Deus em várias situações. E eu creio que o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, deu não só a mim, a você, a cada um de nós, várias revelações, várias palavras vindas do trono. É sobrenatural, é tremendo. E o Senhor, ministrando ao meu coração, eu vou trazer um tema para nós hoje, que é um tema que trata o homem, como o homem foi formado, para que ele foi formado, e qual o propósito de Deus na vida do homem. E o que aconteceu com o homem diante de toda a situação. Que isso também pode estar acontecendo conosco nos nossos dias. Eu quero tematizar então, o homem foi criado para viver em relacionamento com Deus. Eu e você fomos criados para vivermos num relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus, podermos falar e Ele ouvir. No momento que nós orarmos, buscarmos a face dEle, ou estarmos fazendo alguma coisa que estivermos fazendo, a presença dEle não sai de nós, aleluia.
Você conversa com Ele, você tem intimidade, fala com Ele, conversando naturalmente com o sobrenatural, dizendo para Ele: meu Deus, obrigado, Senhor, eu estou passando guerras, dificuldades, mas eu sei que o Senhor está aqui ao meu lado, o Senhor está comigo. Obrigado, Deus, pela Tua presença. É no caminho, é no trabalho, é na cozinha, é no quarto. Você pode conversar com o Pai. Você tem esse livre acesso. Esse relacionamento jamais deve parar. Nós estamos isolados do relacionamento social. Em quarentena, mas não estamos isolados do relacionamento com Deus e do relacionamento com o corpo de Cristo. Nós podemos sim estar nos relacionando, e isso tudo só é possível por causa de Deus. Então, o homem foi criado para viver em relacionamento com Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e versículo 27, o texto da palavra de Deus diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porque Deus criou o homem, qual o propósito de criar o homem à sua imagem e semelhança? Irmãos, para ter relacionamento. Para o homem entender o que Deus fala. Pois Deus entende o que o homem fala. Esse relacionamento, que muitos traduzem como religião, religar, e uma ligação com Deus. O homem foi criado para estar com esta ligação com o sobrenatural. O homem foi criado, tudo o que tem nele, o que Deus constituiu, foi para ter relacionamento com Deus. Para poder, como acontecia, na virada do dia, Deus ia visitar, não. E conversava com ele. Deus nos criou para nos relacionarmos com Deus. Esse relacionamento jamais deve parar. É evidente que para nos relacionarmos com Ele, nós precisamos estar de acordo com o que Ele pode nos relacionar. Com o que Ele pode falar conosco, nós vamos ouvir. Não pode ter interrupções. Nada venha interromper. Em nome de Jesus. Então Ele criou o homem para ter relacionamento com Ele. Você não foi criado, sabe, para estar consumindo as coisas do mundo, bebida, drogas, vícios. Você foi criado para ter relacionamento com o Criador, para poder ter intimidade com Ele. O próprio Deus te deu domínio, nos deu domínio sobre a natureza. Então criou o homem para se relacionar e deu funções ao homem. Olha, o homem recebeu autoridade e deu nome aos animais. E o homem ia cuidar, gerenciar o paraíso. Gerenciar aquilo que Deus formou. Gerenciar a criação. Deus fez tudo isso por nós para termos um relacionamento com Ele. A natureza divina. Que nós possamos nos relacionar melhor com Deus. Verdadeiramente ouvir a voz dEle quando falarmos. E Ele ouvir a nossa voz
Porque Ele ouve. Mas essa resposta vai vir. Não o que você quer, mas o que Deus quer de você. Esse relacionamento com Deus. Deus, Ele também, na sua infinita misericórdia e bondade, além de nos criar para relacionarmos com Ele, Ele fez um pacto de Deus com o homem. Tem um texto da palavra do Senhor lá no verso 28, capítulo 1 de Gênesis. Nós vamos ver lá. Abra aí a Bíblia. Gênesis 1, 28. 1, 28 a 30. Diz assim: e Deus abençoou e lhes disse. Deus abençoou o casal. Lembrando que no ato da criação, quando Deus criou o homem, quando formou o homem e mulher os criou, nesse relacionamento, Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ali, nessa constituição, nisso ali que Deus estava formando, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ali o ato da criação, façamos o homem. O texto então diz assim, em Gênesis 1, 28 a 30, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o verso 29, disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E o verso 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Deus é um Deus da palavra determinante. O que Ele fala, acontece. Se Deus tem falado em tua vida, você sabe que é Ele que está falando, eu quero dizer para você que vai acontecer em nome de Jesus. Se o Senhor falou, Ele cumpre. E aqui aconteceu da forma que Ele falou. Então essa fecundidade, esse domínio, esse sustento, estava tudo pronto. Tudo pronto para este casal. Tudo pronto. Eu quero dizer, você que está em seu lar agora, com a sua esposa, com os filhos, Deus está no controle. Que vocês tenham orado, se está no altar, na presença de Deus, vai acontecer. Agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus, que aquilo que o Senhor deixou para nós, se veio dele, irmãos, isso praticai. Relaciona com Ele. Torna diante dele tudo conhecido. Através da oração, súplica e ações de graça. E o Senhor te dará paz, que vai exceder a qualquer entendimento. E vai guardar a tua mente de não ser poluída em Cristo Jesus. Se está nele, vai ter êxito em nome de Jesus. Então Ele deixou o domínio, o sustento, as árvores, tudo preparado para nós. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 2, no verso 15, o Senhor nos relacionou, nos criou para relacionamento com Ele. O Senhor colocou tudo o que nós precisamos, tudo que estaria nos trazendo graça, paz, alegria. Ele fez tudo isso. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 15, nós vamos ver lá também. Sua Bíblia já deve estar aberta, então acompanhe comigo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden
para o cultivar e o guardar. O Senhor deu trabalho ao homem. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. O homem se torna digno do trabalho. E aqui o Senhor Deus falou: Adão, deu trabalho para cultivar, deu responsabilidade. A responsabilidade, irmãos, é algo que eu e você temos que ter. Somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos deu. Você sabia que você é responsável pelo seu filho, pela sua filha? Você sabia que você é responsável por tudo aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos? Se é um ministério na igreja, você é responsável. Na verdade, você também é responsável pela igreja, pelo corpo de Cristo, pelos irmãos. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor em que vos amei uns aos outros. Então eu sou responsável por você e você por mim. Nós temos que nos amar. O relacionamento com Deus é maravilhoso. E Ele proporciona o relacionamento uns com os outros. Glória a Deus. Então ao homem deu trabalho, responsabilidade, liberdade. Isso faz parte do relacionamento. E também no capítulo 2 de Gênesis, verso 16 e verso 17, diz assim: o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Ali nós temos orientação de Deus. Deus nos orienta. Sabe, por aqui você pode ir, por aqui não. Isso você pode falar, isso não. Desde que nós tenhamos relacionamento com Ele. E o não dele vai ser tão doce como um mel, como se Ele estivesse dizendo sim. Porque Ele cuida de nós no sim e cuida de nós no não. Às vezes tem pessoas que recebem um não e se rebela, se revolta. Ah, eu não quero mais. As coisas não vão do jeito que eu quero. Está tudo tão complicado. Entenda, você está nas mãos de Deus, então tenha relacionamento com Ele, que o sim dele é bênção e o não dele é bênção. Ele é Deus. Quem somos nós, vaso de barro, para questionar o oleiro? Para ficar colocando em dúvida o que ele disse sim ou o que ele disse não. Ter intimidade é o entendimento que o sim está no tempo dele e o não também. É reconhecimento. É muito mais do que ouvir pessoas, opiniões. Nós não podemos ser movidos por opiniões, por interpretações. Você pode falar com o Pai, e o Pai vai te responder. Depende do nível de intimidade que você tem com Ele. Nós podemos ter. E aqui o Senhor mostra para nós, deu orientação: olha, vocês podem fazer isso, daqui vocês podem se alimentar, podem comer, porém, tem algo que vocês não podem fazer. Queridos, aqui há um ponto muito interessante e drástico ao mesmo tempo. Deus orientou para que daquilo vocês pudessem. Aquilo pode fazer. Porém, é aqui que entra. Porém, como diz o texto lá no verso 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não comerás.
Para o Senhor, a palavra foi dada. Deus já deu a palavra. Como Deus muitas vezes dá a palavra para mim e para você. Deus já disse a palavra. Já está revelado, está escrito, está aqui. Como eu tenho que viver, como você tem que viver, o que você tem que falar, como você deve agir. Como deve agir na sua casa, sacerdote, como deve agir na sua casa, esposa. Como os filhos devem agir, como deve agir no trabalho, como deve agir na igreja, como servos de Deus. O Senhor tem nos orientado, Ele tem deixado tudo pronto para nós. O Senhor tem colocado na sua palavra as revelações para nós termos uma vida eterna, mesmo nessa vida aqui. Nós estamos cultivando uma vida eterna. Por isso, agradamos ao Senhor, não aos homens. Não aos homens. E Ele disse, desse não comerás, dessa árvore, porque do dia que comeres, morrerá. Aqui, irmãos, entra uma curiosidade maligna. Sabe, curiosidade maligna é muito interessante esse termo. O que é curiosidade maligna? É aquilo que aguça já um espírito contrário à vontade de Deus, que vai levar para o mal. Aquele pensamento que às vezes vem, como o homem muitas vezes desenvolve a inteligência, vem assim, mas será que... Isso é algo que tem que sair do nosso pensamento. Quando Deus diz, é. Eu não tenho que perguntar, questionar, mas eu tenho que obedecer. Essa é a orientação de Deus. Toda orientação de Deus é um decreto e é uma ordem. Nós não podemos descumprir. E ali, conforme o texto, nós acabamos de ler, verso 17, certamente morrerá. O homem foi formado para viver uma eternidade com Deus. E esse critério que o Senhor colocou para o homem, disso você não vai comer, não vai mexer, não vai lá. Não é isso. Isso aí é algo que não compete a você. Você não tem competência para isso. Não consegue. Sabe, irmãos, não consegue. Porque essa competência é maior que você. Tudo que Deus te deu, você pode. Mas o que Ele não deu e disse que não é para ser, você não pode. Certamente morrerá. Eu fiquei pensando, mas que morte seria essa? Sabe qual é a morte? Quebra de relacionamento com Deus. É como se fosse um inferno, a ausência de Deus. Misericórdia. Mas vamos prosseguir. Então você foi formado e o Senhor nos orientou em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que nós somos formados corpo, alma e espírito. Então o homem tinha capacidade de ter comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele tinha essa capacidade. Isso tudo foi colocado por Deus. Você pode entrar na minha presença, você pode falar, você pode caminhar comigo, você pode estar comigo, eu estou contigo e tal, tudo certo. Mas quando Deus disse algo, disso você não pode. E aí, infelizmente,
entrou algo que entra na nossa vida também. Sabe, eu quero te dizer algo aqui muito especial. Não entre em questionamento com teu Deus. Não questione o que a palavra de Deus ordena. Se você não entende, se curve debaixo da poderosa mão de Deus. De repente, segundo pede uma orientação pastoral, que muitas vezes, irmãos, nós temos procurado tirar as nossas dúvidas pela internet. Existem coisas boas, mas nós temos que ter cuidado com o que nós estamos lendo. O crivo da minha vida espiritual e da tua vida espiritual na internet é a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Que Deus diz através da palavra quem eu sou, isso eu sou. Amém? O Senhor nos criou então, conforme estamos discorrendo, com livre escolha. Ele disse assim, olha, pode e não pode. Livre escolha. Quantas vezes nós temos decepcionado Deus com as nossas escolhas? Coisas que nós estamos fazendo ou fizemos e não nos arrependemos. Coisas que muitas vezes ouvimos alguém falar, não faça isso. Consulte a palavra e acabamos fazendo. Sabe, e depois não confessamos, não nos arrependemos. Isso fica como uma marca, isso fica como uma maldição infiltrada na nossa vida e mais para frente vamos ter reações a isso. Aquilo vai voltar, porque não teve arrependimento, não teve confissão e abandono. Então aquilo volta. Quantas pessoas estão aí fora marcadas por revoltas, marcadas por descontentamento? Qualquer coisa, uma pessoa tão crítica que nem ouve o outro falar e já está questionando. Ou então está sentando numa poltrona ou numa cadeira. Não para somar, não para trazer mais do Espírito, mas para questionar, para trazer confusão. Você tem livre escolha. E eu creio que você está escolhendo a melhor parte, que é estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Com isso, essa livre escolha proporcionou ao homem decisões. E infelizmente você vê no texto da palavra de Deus na Bíblia que diz que o homem, ele chegou ao ponto de que foi tentado, homem e mulher, e cederam ao pecado. Foi oferecido algo que não podia. Irmãos, isso não é antigo. Isso não é tão desatualizado, não. Isso é atual. Quantas vezes o inimigo tem oferecido para você coisas que vão te atrapalhar espiritualmente? Quantas vezes, e olha, quando eu estou falando inimigo, eu não estou dizendo que o diabo vai chegar lá de chifre, não. Não é isso. São pessoas que têm atitudes, não que elas sejam inimigo, mas uma palavra que você sabe quando o Espírito Santo te toca e fala assim, opa. Então não discrimina a pessoa, mas aquela palavra, ou aquele ato, ou aquela situação, cuidado e rejeita em nome de Jesus para não cair em pecado. Que é o pecado da desobediência. A desobediência,
ela é algo que faz uma bagunça na vida espiritual. Todo desobediente tem problemas espirituais. Veio o pecado através dessa tentação, entrar em desobediência, e assim, irmãos, receberam uma palavra que é muito forte aqui, mas eu tenho que colocar: derrota. É muito triste quando ouvimos essa palavra derrota. Derrota, irmãos, é que alguém venceu. Sempre para ter um derrotado tem que ter um vencedor. Então você já pensou falar assim: o diabo venceu sobre a minha vida? Misericórdia. É terrível isso, né? Mas é isso que acontece muitas vezes. Então a gente tem que se ligar. A gente tem que ter muita atenção com a nossa vida espiritual. Porque, irmãos, permanecer firme é luta. Nós temos que galgar. Temos que estar orando, jejuando, intercedendo, andando com o Senhor. Agora, para cair, é um pulinho. Para cair, é um olhar. Então nós temos que estar prontos nesse sentido diante da presença de Deus. A derrota não é para nós. Você não foi criado para a derrota. Você não viu lá no início que eu ministrei? Nós não fomos criados para a derrota, nós somos criados para ter domínio e não ser derrotados. Em nome de Jesus. É evidente que em tudo a honra e a glória é do Senhor. Então entrou o pecado, essa derrota por causa da desobediência, por causa de tudo isso. E o pecado tem uma natureza específica. Pecar, irmãos, é errar o alvo ou o objetivo. Interessante essa palavra. Errar o alvo ou o objetivo. Pecado é não atingir o padrão divino. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 18 ao versículo 21, depois você leia. Então, pecado é ofensa contra Deus, Efésios capítulo 2. Eu estou ofendendo a Deus quando eu peco. É deixar de amar uns aos outros. Irmãos, quem não ama, odeia. Ah, não, pastor, eu não amo mais também, né, e tal. Irmãos, seja sincero, tira o ódio, tira essa mágoa, tira esse ressentimento que é um perdão, que não é um perdão, melhor dizendo. Tira tudo isso. Isso é pecado. Precisa sair da nossa vida, nós temos que ser sinceros. Diante de Deus, é sem máscara, sem cera. Temos que ser sinceros. O pecado, em relação a nós mesmos, é o orgulho, aquela autossuficiência, aquela soberba. Isso aí é prova de pecado. Sabe, a árvore mostra isso. Forma de falar, a maneira de agir. Nós temos que ter cuidado. Então o pecado desagrada ao Senhor. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 6, nos fala sobre isso. Às vezes é tão terrível, é tão orgulhoso, que diz assim: não, eu nem preciso da ajuda de Deus. Eu com a minha capacidade eu faço. Para que Deus? Deus é para os moles. Deus é para aqueles que precisam. Eu não. Olha onde chega a humanidade. Que palavra é essa? Se não fosse Deus, nem eu nem você estaremos respirando hoje. Hoje nós só estamos aqui porque Deus permitiu. Então cuidado. As suas palavras, elas podem ser bênção e podem ser maldição também. Então nós temos que ter cuidado com o que nós vamos falar. Isso tudo é a natureza do pecado. O pecado contamina todos os aspectos da vida do homem.
sabe, começa a não crer que é de Deus, a própria palavra. Não, aí diz isso, mas eu prefiro pensar dessa forma. Meu Deus do céu, como eu posso questionar a palavra de Deus nesse sentido? Se Deus diz assim, é assim. Não é do jeito que eu quero. O veneno do pecado afeta o que eu penso, afeta o que eu digo e afeta a minha prática. Penso, verbalizo e pratico. E tudo isso é mudado para conceber o desagrado a Deus quando está em pecado. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, fala que o pecado, a transgressão, impede que as nossas orações sejam ouvidas. Que o pecado manchou, sujou, e tem um muro que nos separa de Deus. Isso precisa ser quebrado. Mas não sou eu quem vai quebrar esse muro na tua vida, é você mesmo. É você mesmo, a responsabilidade é tua, o muro é teu, a cruz é tua. Não é teu pai, nem a tua mãe, nem o teu pastor. É você. Não adianta ter jeitinhos. Ah, mas eu acho que Deus não... Não é acho que Deus, é o que a Bíblia diz. Tem separado a tua comunhão com Deus o pecado. E a Bíblia diz lá no verso 2 que Ele está com o ouvido aguçado, a mão estendida, Ele está pronto a te perdoar. Mas é necessário se arrepender, confessar e deixar. Eu sempre falo isso para vocês. Deus não tem dó. Ele tem misericórdia. E a Bíblia diz assim: terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia. Irmãos, quando você já sabe que é errado isso, você vai continuar praticando? Para onde você está indo com essa prática? Reveja os seus valores. Reveja os seus conceitos. Está errado. Faça o que é certo. Mas faça mesmo. Em nome de Jesus. É essa transformação que o Senhor espera de nós. Por isso, irmãos, o pecado, ele separa a gente do Criador. E gera uma herança. Essa aqui é terrível. Se não for quebrada, essa herança permanece na casa. Sabe? Qual herança, qual legado que você quer deixar para os seus filhos? Qual herança que você quer deixar? Quando eles perguntarem quem era o teu pai, quem era a tua mãe, quem era o seu tio, o seu avô. Que legado, que herança eles deixaram. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de caráter. De vida no altar, vida com Deus. Não de relaxamento espiritual. Quando está na igreja, todo mundo reunido é uma bênção. Mas quando sai da igreja, misericórdia. Então que caráter que você está deixando para os teus filhos? E vou dizer algo, hein? Eles estão copiando tudo. Eu tinha um testemunho muito interessante de um homem de Deus, que ele, quando estava desempregado, tudo que vinha à mão dele, ele pegava essa oferta, que fosse moeda, que fosse isso, ele deixava no altar, ele levava, mesmo que fosse pouco, ele fazia tudo isso. E depois Deus foi colocando ele no muito. Hoje é um empresário bem-sucedido e continua sendo uma bênção. Sabe, irmãos, às vezes a demonstração da nossa vida espiritual, ela está muito mais
aparente do que ela poderia ser. Sabe, o que eu quis dizer é que a prática dela, a prática espiritual é que demonstra a espiritualidade que você tem. Então nós temos que vencer tudo isso. Vencer tudo isso. E o pecado abafa. O pecado, irmãos, começa a ter uma norma. Começa a ser normal. Normal pecar. Ah, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, não preciso fazer aquilo. Não estou dizendo que a Bíblia é uma regra de sim. Eu estou dizendo que a Bíblia é uma regra de graça. Então nós vamos ser praticantes. Não pessoas que ouvem e não praticam. Em João 3,16, depois que o homem pecou, desorganizou a sua vida, porque o pecado desorganiza a vida, desorganiza o projeto, desorganiza tudo. O pecado atrapalha a comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. O pecado também atrapalha a comunhão com a casa, com a família, com os filhos. O pecado traz maldição. Há uma hereditariedade e precisamos quebrar isso em nome de Jesus. E em João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou Jesus para quebrar a maldição, para cancelar o pecado. Enviou Jesus para amar o pecador e dizer assim: olha, eu estive aí. É como se Jesus estivesse falando isso conosco. Eu estive aí na terra. Eu sei o que você está passando. Eu passei o que você está passando e coisas piores eu passei. Mas olha, tem bom ânimo sim, porque eu já venci tudo isso e você também vai vencer. Não se desespere. Mas entra em secreto com teu pai. Peça perdão. Entra no quarto, tranca a tua porta, se ajoelha, confessa, chora, se arrepende e deixa o pecado. E quando abrir a porta do teu quarto, você vai sair dizendo: eu sou livre. Fecha a porta, você está livre. Nós não fomos chamados para ser armazenadores de pecado. Nós somos chamados para sermos livres em Cristo Jesus. Jesus veio, lá em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ler esse texto. Hebreus, capítulo 1. Deus é tremendo, irmãos. A palavra dele é poder. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! Cristo, a esperança da glória. Irmãos, o perfeito de Deus veio para nós. O Filho unigênito. Se eu e você pudéssemos mensurar isso, nós não pecaríamos tanto.
não erraríamos tanto. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para provocar e promover em nós uma unidade. Sabe qual a unidade? Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A unidade em ter e estar em Cristo, isso provoca a unidade. Estar em Cristo. Eu estou em Cristo, você está em Cristo. Diz a palavra de Deus que essa unidade, ela gera ação. E a fé, irmãos, com ação. Ação e a fé. Fé e ação. A fé é porque você crê. Ação porque você faz aquilo que você crê. Quando nós fazemos alguma coisa é porque cremos no que estamos fazendo. Acreditamos no que estamos fazendo. A presença de Jesus torna um desafio ao homem. Ou seja, para nós tomarmos uma posição. Sabe, eu não posso ficar em cima do muro. Eu gosto dos louvores, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto quando tem peça, eu gosto quando tem teatro, eu gosto quando tem aquilo outro. Isso não é posição. Nós temos que tomar postura, sabe? Postura. E essa postura, você pode escolher ou do lado das atividades ou do lado de Deus. Pastor, mas as atividades são de Deus. Eu estou falando do lado de Deus. Porque se Deus é o teu Senhor, você vai fazer tudo com amor e não vai ser sobrecarga na tua vida. Sempre temos que tomar o lado de Deus. Senão o nosso trabalho vira idolatria. Os nossos afazeres viram idolatria. Sabe, o lado de Deus, sempre do lado do Senhor em primeiro lugar. Não que não vá fazer as outras coisas, tem que ser feito, claro, mas vai fazer sabendo que o Senhor está te autorizando a fazer. Não você está fazendo para Deus autorizar. Não, antes Deus autoriza, depois você faz. A permissão de Deus é antes. Senhor, posso? Pode, meu filho. Então faça. Tudo é antes. É melhor ter uma posição antes, uma permissão antes, do que depois chorar amargamente. A fé, irmãos, e a ação, ela tem que andar juntas. Jesus, ele sabia da sua morte na cruz, mas ele tinha que agir assim. Sabe, a nossa fé, ela tem que ser visível, muitas vezes. Um homem de fé, o que ele fez? O que aparenta que ele tem fé? Não, mas a fé dele é ele e Deus. Não, isso é isolamento. Eu tenho fé para mim, Deus, isso é isolamento, irmãos. E todo aquele que se isola procura os seus próprios interesses, diz a palavra. Qualquer um que se isola procura os próprios interesses. Nós não estamos em isolamento. Nós não estamos em isolamento. Sabe, nós estamos passando um tempo na presença do Senhor. Não é isolamento. É aquilo que Deus quer. Em nome de Jesus. A fé e a ação em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. A cruz é um divisor. Jesus é um divisor. A cruz é um divisor. Andava em pecado. A cruz veio. Anda em santidade. Santidade quer dizer separado do pecado. Agora escolhido por Deus. O Senhor te escolheu desde a fundação do mundo. Lá no princípio, o Senhor te escolheu. E assim, irmãos, para concluir, o Senhor morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu por nós, para que nós tivéssemos vida.
Ele fez isso. Hoje, por exemplo, estamos, os cristãos no mundo, muitos, estão comemorando Páscoa. E nós sabemos, segundo a palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 14, capítulo 3, nos fala sobre a questão da Páscoa quando foi formada, que trata o cordeiro, tudo aquilo ali, esse livramento do povo do pecado, do peso da servidão ali no Egito, de tudo aquilo que estava denegrindo, acabando com o homem. Houve uma libertação. Isso tem que ser comemorado. Agora, trazendo para nós a questão do próprio Cristo. Ele foi morto na cruz pelos meus pecados e pelos teus pecados. Disso ninguém escapa. Ele foi, acabou. Questionando ou não questionando, crendo ou não crendo, ele foi morto na cruz pelos nossos pecados. E como lá em Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10, mostra que ele morreu, mas ressuscitou. A ressurreição de Cristo. Esse texto diz que as mulheres foram até lá. E um anjo do Senhor apareceu e disse assim: mas que vocês estão chorando aí, olhando? Ah, mas o túmulo está... Ele não está mais aí. Jesus não está mais aí, morto. Sabe? Muitas vezes nós estamos olhando um Jesus morto. O que é olhar um Jesus morto? É viver uma vida morta. Viver uma vida sem a presença dele, sem a alegria dele, que é a nossa força. Viver uma vida budejando, reclamando, fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Isso é viver uma vida morta. Jesus não é assim. Sabe aquela cara de piedade, de dó? Para! A Bíblia diz que aformoseia o rosto. Levanta a tua cabeça ao portal eterno para que entre o Rei da Glória. É um evangelho de graça. E aí o anjo falou: não está mais indo. E depois Jesus apareceu a eles, ressuscitado. A cruz está vazia. Glória a Deus. E por que tudo isso? Faz parte de um plano de resgate da minha vida e da tua vida. Faz esse plano de resgate. E o Senhor fez isso por causa do amor dele por mim e por você. Eu queria que você, nesse momento, lá em Romanos capítulo 10, no versículo 8, versículo 9 e versículo 10, eu vou encerrar nesse momento, fazendo um convite a você. O texto diz: se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O Senhor está, neste momento, movendo as águas sobre as nossas vidas. Jesus veio para desfazer a perdição eterna que eu e você teríamos. O Senhor Jesus veio para trocar o peso do pecado e colocar o peso da glória dele sobre nós. É o momento agora de você refletir em tudo aquilo que foi ministrado. E eu vou te pedir uma gentileza.
Curve a sua cabeça agora, feche os teus olhos, se você puder. E eu gostaria, como servo do Senhor, de ministrar sobre a tua vida agora, que o Senhor pode te dar essa salvação. Então, neste momento, em nome de Jesus, hoje, muitos estão aí comemorando ressurreição, libertação. Pode ser o teu dia da libertação, de você receber o Senhor Jesus na sua vida. Esse Senhor que vai preencher os espaços. E você vai poder desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Então, neste momento, feche os teus olhos, eu vou fazer uma oração. E eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Feche os teus olhos e vamos orar. Poderoso Deus, diante da tua presença, eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo, se tornou carne, morreu e ressuscitou. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu recebo neste momento na minha vida e eu creio na obra redentora dele sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, você que fez esta oração, reconhecesse isso. Jesus está em você. E você que porventura, o pastor estava longe, distante, mas quero voltar. Faça essa oração na sua casa, no seu lar. Não precisa de uma multidão. Precisa só você se render. Então, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça salvadora e restauradora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação plena do Espírito Santo, seja com cada um que está ouvindo neste momento, com os teus filhos e as tuas filhas, com aqueles que se renderam a Ti e Te receberam, desde agora e para sempre, ó Pai. Amém e amém. Deus os abençoe e vos guarde. Um beijo no coração.